Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, nós vamos conferir agora os portais dos principais jornais do país, começando pelo portal do jornal O Globo. Congresso prepara sessão que deve impor derrotas a Lula e ala do governo tenta adiamento. Em meio a conflito entre Lira e Padilha, parlamentares reclamam de falta de acordo sobre emendas. Análise: Irã e Israel podem entrar em guerra? Gráfico compara as capacidades militares dos países. Exército persa é 4 vezes maior, mas muitos equipamentos estão defasados. Tensão: Israel pressiona por sanções contra o programa nuclear iraniano enquanto avalia a resposta. Na coluna de Bela Megali, ministro alinhado a Moraes será relator de cassação de Moro no TSE. E na coluna de Lauro Jardim, ex-ministro de Bolsonaro vira número 2 em ministério de Lula. Atos golpistas. PF deflagra a 26ª fase da Lesa Pátria com foco em financiadores. Operação em São Paulo. Operação contra o PCC prende 3 vereadores por elo com fraude em licitação. Capital: chinesa GWM vence VW e abre caminho para o Fusca elétrico no Brasil. Cena de horror: ultramaratonista que salvou Rosiana Murray relata crise de choro. El Helicoide: como um projeto de shopping se tornou o maior centro de tortura da Venezuela. Reality: quem ganha o BBB 24? Em dia decisivo, vejo o antes e o depois de todos os vencedores. América Latina: direita fortalecida e regimes autoritários, o que Lula encontrará em viagem. Governo está próximo de acordo para aumentar poder na Eletrobras, é o tema da coluna de Renata Agostini. Orçamento: governo Lula ganha folga de 159 bilhões de reais até 2026, ao mudar metas fiscais. Mapa da maconha: flexibilização avança no mundo. Infográfico mostra os efeitos para a saúde. Pai e filho acusados de dar golpe milionário no Brasil são presos em Portugal. Fortuna de 233 bilhões de dólares. Sucessão de Bernard Arnault, homem mais rico do mundo, terá semana decisiva. Restaurantes e bancas são alvo de arrombamento e furto de madrugada no centro do Rio de Janeiro. Prêmio Faz Diferença. Conheça os finalistas das 14 categorias e vote em seus favoritos. Na coluna de Carlos Andreasa, um morto muito louco e a conta que não fecha. Algumas notícias são também de fora da cadeia. Daniel Cravinhos pede perdão a Andreas von Richthofen. Você perdeu muito mais do que eu. E por fim, 6 crianças acolhidas em abrigo fogem da escola municipal da Tijuca. Oceli. Vamos acompanhar aqui, Lorena, os destaques do portal do Estadão. O destaque principal é dizendo que o governador de São Paulo, Tarcísio, quer reestruturar fundações que lidam com menor infrator, remédio popular e com a TV Cultura. O objetivo do governador é cortar gastos, aumentar receitas e abrir espaço para investimentos. Estado diz que faz estudos para aprimorar a prestação de serviço à população e a otimização do gasto público. Outras matérias correlatas são: o que fazem a Fundação Padre Anchieta, a Fundação Casa e a Fundação para Remédio Popular. São Paulo anuncia venda da Pinacoteca e quartel da Rota, mas tira página do ar e fala em erro técnico. Os governadores Tarcísio, Zema, Ratinho e Caiado. Quem tem a maior aprovação que Lula em seus estados? Aliados do governador Tarcísio apresenta pedido de CPI para investigar a fundação gestora
da TV Cultura. O Ministério Público de São Paulo investiga a ligação do PCC com prefeituras e câmaras e faz operação contra fraudes de 200 milhões de reais. Como o PCC tem lucrado mais, se infiltra em contratos públicos e afeta a economia. Aqui com a foto do hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, do presidente Lula e do ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski, temos a seguinte manchete da matéria. Governo descumpre prazo da GLO para modernizar a atuação de Polícia Federal e Forças Armadas em portos e aeroportos. Governo vê bons resultados da GLO e estuda ampliação para portos e aeroportos da região Nordeste. Clima. Aquecimento global vai parar na justiça. Crescem casos de litigância climática contra desmatadores. Brasil contabiliza ao menos 80 processos judiciais em razão do aumento da temperatura no planeta. Boa parte deles tem ligação direta com a agropecuária e ocupação do solo. Paralisação nacional dos professores. Greve em universidades federais vira novo fogo amigo contra Lula após crise do ensino médio. Ainda na área de economia, Simone Tebet, a ministra, ideal seria não mexer na meta fiscal, mas núcleo do arcabouço fiscal não mudou. Lava Jato, juízes federais reagem a afastamento de Hatz e criticam medida monocrática. Mercado financeiro, a pior parte de uma carreira em Wall Street pode estar chegando ao fim. Opinião, para Israel, a vingança contra o Irã deveria ser um prato que se come frio. Exército já puniu metade dos oficiais investigados por carta ao comandante pedindo golpe. Conflitos. Forças americanas simulam no Ártico guerra entre grandes potências. Litoral de São Paulo. São Paulo vai fazer hoje leilão da estrada Mogi-Bertioga e da Mogi-Dutra, que terão novo modelo de pedágio. Caraguatatuba ergue muros no mar e engorda praias. Inteligência artificial vai tornar os cuidados de saúde melhores e mais seguros. Ex-namorada do filho do presidente Lula diz que não vai se calar diante do machismo das redes sociais. Crítica de cinema. No potente Guerra Civil, com Wagner Moura, jornalistas são última esperança. São essas, Lorena, os principais destaques aqui do portal do jornal O Estadão. Então agora vamos conferir o portal da Folha de São Paulo, que traz como destaque: Barroso se indispõe com Alexandre de Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Presidente da Corte arrisca poder de articulação no tribunal depois de impor derrotas a ministros em ações nos últimos meses. Supremo extingue processos de improbidade contra ex-ministros de FHC. Mendonça dá bronca em advogado em audiência com o governador de Mato Grosso. Os editoriais da Folha: resposta de Israel deve definir rumos da guerra. Comedimento na resposta ao ataque do Irã, indicado por Estados Unidos, pode evitar a escalada do conflito. Posição do Brasil é tíbia. Educação sem obras.
projetos para escolas e creches, maioria de gestões do PT, tem atraso vexatório. Dólar abre alta acima de R$ 5,20, ante cenário fiscal do país e horizonte de juros altos nos Estados Unidos. Senado deve liberar 15 bilhões de reais a Lula antes de Congresso analisar vetos. Operação contra grupos suspeitos de elo com PCC e de fraudar 200 milhões de reais em licitações prende 14. Empresas fraudavam contratos em todo o estado, diz Ministério Público. Na 26ª fase da Lesa Pátria, Polícia Federal mira financiadores do 8 de janeiro e diz apurar danos de 40 milhões de reais. Ucranianos vivem sob tensão ao tentar conciliar alertas contra foguetes com a vida cotidiana. Ópera do país resiste com música ao som dos alarmes de ataque aéreo. Folha estreia a série A Vida na Ucrânia. Governo exonera Primo de Lira de cargo no INCRA após cobrança de MST por troca de comando. Mudança no órgão em Alagoas é pedida pelo movimento desde o início da gestão petista. Bienal de Veneza, sob liderança do curador do MASP, faz Museu dos Excluídos e provoca faíscas. Com o brasileiro Adriano Pedrosa, exposição promove encontro de estrangeiros com suas raízes. Aos 102 anos, idosa recebe aviso de cancelamento unilateral e injustificado de plano de saúde. De acordo com o Unimed Nacional, o serviço será mantido. Queixas do tipo disparam na ANS. Governo Lula procura até 35 milhões ao ano para conseguir reduzir a tarifa de luz elétrica. INSS e servidores custarão mais 107 bilhões de reais em 2025 e revisão cortará 10 bilhões de reais. Governo monitora 15 casos de radicalização de jovens para a preparação de ataques a escolas. Coordenador do Ministério da Justiça diz que investigação indica grupos dispersos pelo país. Senado começa a votar PEC das drogas. Governo Lula evita se posicionar sobre o tema na casa. Após levar água a comunidades paraibanas que vive em Nova York, quer criar centro de ensino no sertão. Iniciativa do jornal reúne e destaca boas notícias e histórias positivas. Maior mobilização das diretas reuniu lideranças e impulsionou pressão contra a ditadura. Seminário em São Paulo debate 40 anos do movimento por eleições democráticas. IBGE vai vender mapa com o Brasil no centro do mundo. Globo vence a ação e não pagará 3,5 milhões de reais a Euclides Marinho. Campeão olímpico Tandy passa bem após sofrer infarto. Espetáculo Medida Protetiva no Sesc Pompeia discute a violência contra a mulher. Jonas Brothers em São Paulo. Saiba como chegar e o que não levar ao show no Allianz Parque. E por fim, na área de cotidiano, infraestrutura de escolas com maioria de alunos negros é mais precária, aponta pesquisa. Polícia Federal tenta identificar 9 cadáveres encontrados em barco que estava à deriva no Pará. A área na qual Silvia Popovic foi atacada, no centro de São Paulo, registra recordes de roubos. Oceli. Portal, no momento aqui do jornal O Povo, jornal cearense O Povo, as principais manchetes. Economia. Contas de luz ficarão em média 2,81% mais baratas no Ceará após a aprovação da ANEEL. Casal está desaparecido há mais de um mês em Goiás. Governador Elmano assina projeto de lei que institui programa de acesso à moradia no estado. Fortaleza. Justiça nega prisão de empresário. Aquele empresário que assediou uma nutricionista dentro de um elevador. A justiça negou a prisão dele, mas ele vai usar tornozeleira eletrônica. Açude Benguê, no município de de Aiuaba, que é no sul do Ceará, volta a sangrar após 13 anos. Brasileirão Série B. Thiago Galhardo projeta lei do ex
contra o Ceará em estreia pelo Goiás. Eleições e facções. Quantos votos podem estar ameaçados pela violência? Hospital de Messejana faz parceria com o Hospital Chinês, referência em cardiologia. Arquidiocese de Fortaleza, relíquias de Santa Terezinha. Veja a programação. Apreendido suspeito de participar nas mortes de amigas na capital. Mais notícias. Após negociação, médicos das UPAs de Fortaleza suspendem paralisação. Tribunal Regional Eleitoral caça ex-bolsonarista do Ceará, atualmente trabalhando na Sudene, do governo Lula. No caso aí é o ex-deputado federal Heitor Freire, caçado no TRE por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele não se elegeu, ficou na segunda suplência, mas mesmo assim o TRE cassou o diploma de suplente dele. Saúde. Homem fratura pênis enquanto dormia. Ceará tem o mês de março, com o maior número de assassinatos desde 2020. Câmara dos Estados Unidos intima o X, o ex-Twitter, a prestar informações sobre o Supremo Tribunal Federal. Área de esportes. Fortaleza Esporte Clube. Pedro Rocha recebe sondagens de dupla da Série A e Clube Saudita. Ainda no Fortaleza. Não tinha minutagem que merecia, diz Galhardo sobre saída do Leão. No Ceará Esporte Clube. Ceará pagará valor cobrado na FIFA para tentar derrubar transfer ban. Ainda no Fortaleza, Kaiser é regularizado no BID e pode atuar pelo Fortaleza contra o Cruzeiro. Mais esportes. Tandy teve infarto. Veja como está a saúde do ex-jogador de vôlei. Na área de entretenimento, buscas por Ludmilla aumentam nos Estados Unidos após show no Coachella 2024. Sobre o Big Brother Brasil, Isabelle e Matheus planejam manter relação fora do reality. Última Madrugada tem Sincerão do Amor e Romance. Paulo Ricardo cancela show em Fortaleza por causa do BBB 24. E por último, cantora sertaneja Nanda Ferraz morre em acidente de carro. Lorena, com você. Bom, e o portal do jornal Correio Brasiliense traz: suspeita de explosivo no aeroporto de Brasília mobiliza polícia. Corpos em barco à deriva no Pará são de imigrantes africanos, é o que diz a Polícia Federal. Gabriela Arnett entenda o que levou ao afastamento da juíza. 8 de janeiro, Polícia Federal deflagra a 26ª fase da Operação Lesa Pátria. Laqueaduras e vasectomias. Direito reprodutivo entra na pauta do Supremo Tribunal Federal. Justiça Eleitoral. TSE retoma julgamento que pode caçar senador Jorge Seif. Entenda. Estados Unidos. O que se sabe sobre a brasileira que está paralisada nos Estados Unidos após botulismo? Salário maternidade. Benefício não precisa de intermediários, alerta o INSS. Carteira com documento de jogador desaparecido é encontrado em chácara. Com problemas emocionais, jovens usam cada vez mais antidepressivos. Equipe econômica recua e governo revisa meta de 2025 para déficit zero. Proposta de salário mínimo para 2025 é de R$ 1.502.
Último dia para se inscrever na Maratona de Brasília 2024. Saiba mais informações. Promoção: voos de Brasília para o Recife por R$ 530. Jornalista pioneira de Brasília precisa de doações de sangue. Saiba como ajudar. Violência contra idosos explode no Distrito Federal, com mais de 3.000 casos em 2023. E por fim, nova direção do TJ Distrito Federal toma posse semana que vem. Saiba quem é quem. Agora, Celi, quais são as atualizações da Câmara dos Deputados? No portal da Câmara dos Deputados, as últimas notícias. Vamos começar por essa notícia, cuja foto é do deputado federal cearense Idilvan Alencar, do PDT. Comissão de Educação debate atendimento nas escolas a alunos com autismo. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira, audiência pública sobre a preparação das escolas e dos professores para atender alunos com transtorno do espectro autista. A sugestão do debate é do deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Ele lembra que a legislação brasileira garante a inclusão e a acessibilidade das pessoas com autismo nas escolas regulares, promovendo ambientes acolhedores e de aprendizado. Câmara debate manutenção da alíquota reduzida da contribuição previdenciária municipal, de interesse das prefeituras municipais, que hoje muitos prefeitos estão em Brasília para pressionar a Câmara para que seja mantida a alíquota de 8% e não de 20%, como quer o governo federal. Comissão de Segurança Pública ouve ministro Lewandowski também nesta terça-feira. A audiência na Câmara discute destituição do reitor da Universidade do Rio Grande do Sul. Comissão debate limites à compensação tributária. Envelhecimento da pessoa com deficiência é tema de audiência na Câmara também nesta terça-feira. Comissão de Minas e Energia promove debate sobre projetos que alteram legislação do setor elétrico. Audiência na Câmara debate denúncias de censura à rede social X, ex-Twitter. Comissão debate transição energética no setor de navegação. A foto é do deputado federal cearense Leônidas Cristino, do PDT. A Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde promove nesta terça-feira, às 15 horas, audiência pública sobre a descarbonização do setor de navegação. O pedido para a realização da audiência pública é do deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Ele ressalta vantagens do Brasil para a produção de combustíveis marítimos de baixa emissão de CO2, mas lamenta que questões logísticas atrapalhem o desenvolvimento desse mercado. Greve de servidores administrativos de universidades federais é tema de debate na Câmara, não só dos servidores administrativos, como também dos professores que que estão de greve desde ontem, os professores das universidades federais. Comissão debate desafios do uso do bioinsumos na agroindústria. Participação política das pessoas com deficiência é tema de debate na Câmara. Comissão discute desaparecimentos forçados no Brasil. Projeto prevê contrato remunerado entre residência inclusiva privada
e pessoa com deficiência. E por último, o último destaque aqui do portal da Câmara dos Deputados é: Congresso recebe projeção de frases sobre campanha de valorização da extensão rural. Lorena. Bom, então agora nós vamos conferir as últimas atualizações do Senado Federal. Começando com Pacheco quer votar projeto da dívida dos estados ainda em abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu-se com governadores nesta segunda-feira, dia 15, para discutir um projeto sobre a renegociação das dívidas dos estados. Pacheco defende a mudança do indexador, a redução dos juros cobrados, a transferências de ativos para a União como estatais e o recebimento de indenizações judiciais e créditos tributários. Segundo o presidente do Senado, as sugestões vão garantir a quitação dos débitos e a capacidade de investimentos por parte dos estados. A equipe econômica deverá enviar um projeto para o Congresso Nacional nos próximos dias, que será incorporado à proposta dos governadores. Projeto para negociar dívidas dos estados deve ser enviado em abril, diz Pacheco. Um projeto de lei para tratar da renegociação das dívidas dos estados com a União deve ser apresentado ao Congresso ainda neste mês de abril, foi o que disse nesta segunda-feira, dia 15, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Projeto reduz dívida do FIES a quem atuar no serviço público após graduação. Um projeto de lei que tramita na Comissão de Educação prevê o abatimento da dívida do FIES para universitários que exerçam sua profissão em serviços públicos, com descontos que vão de 1% a 50%. Atualmente, apenas professores em efetivo exercício na rede pública, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam no SUS têm direito a esse tipo de abatimento. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, é o autor do projeto de lei. E, por fim, policiais e bombeiros poderão ter prioridade na restituição do IRPF. Os profissionais de segurança pública poderão ter prioridade no recebimento da restituição do Imposto sobre Renda da Pessoa Física, o IRPF. Esse é o teor de um projeto apresentado pelo senador Jaime Campos, do União, Mato Grosso, e que aguarda a designação de relator na Comissão de Segurança Pública, a CSP. E assim nós encerramos esse segundo bloco de notícias desta manhã. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você aqui na TV da Transparência.